As lições de música do Salmo. Em princípio, todo salmo é uma composição musical, mas não é apenas esta a razão pela qual podem ser encontrados elementos que emprestam musicalidade ao Salmo 37. O equilíbrio formal e beleza de uma composição não dependem da mera combinação de sons. Há atrevidote aspectos que determinam as diferenças entre uma obra de arte ou uma cacofonia. Um deles é o contraste. Não há beleza musical sem o adequado uso desse recurso composicional. O principal assunto do Salmo 37 é o contraste entre a vida do justo e do ímpio. O salmista adverte sobre o perigo de uma visão distorcida do sucesso dos ímpios, ideia aprofundada pelo Sabedoria de Provérbios 4:18. Mais a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. James Juston disse: o sofrimento cristão é como uma nota musical tão grave que nenhum instrumento da orquestra consegue reproduzi-la. Parece despropositado pensar num som que não possa ser ouvido. Entretanto, a física mostra o contrário, há vários sons inaudíveis ao ouvido humano. Dentre eles está a grande maioria dos chamados harmônicos que nas suas infinitas combinações permitem a variedade dos contrastes timbrísticos. Nas nossas vidas, a injustiça e o sofrimento referenciam os contrastes, às vezes só ouvidos pelo Pai que, na sua maiúscula soberania, produz inigualável beleza. De imprescindível valor estético musical é o movimento. As inflexões melódicas e os coloridos harmônicos exaltam o valor artístico da incansável dualidade entre tensão e repouso. O movimento da vida tem essa característica, desde a criação, da palavra à existência, da ação ao descanso, e soa como um vigoroso convite à glorificação do Criador, numa sinfonia a um Deus maior tomando de empréstimo uma expressão salientada pelo Pr. Carlos Oswaldo. Confiar, deleitar-se, entregar, descansar, viver, sofrer, descansar, morrer, são acordes de uma longa cadência que reverbera o refrão tudo quanto se movimenta, louve ao Senhor. As lições de música do Salmo 37 mostram a beleza do contraste entre a vida do justo e do ímpio, na singeleza dos movimentos que glorificam a Deus, de tensão e repouso, até mesmo entre a vida e morte. Na eternidade, será revelada toda a genialidade oculta do Salmo 37 e da vida com Deus. Wilson Avila. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus. Pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre.
Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão, como as flores do campo sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca viu seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo, e quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro dos montes Líbanos. Porém um dia passei por ali, e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, ele os salva dos maus. As lições do pastor do Salmo. Os salmos fazem parte de uma antologia universal do que há de melhor em literatura poética. Para muitos servem apenas para alimentar crendices religiosas, como a conhecida prática da Bíblia aberta no Salmo 91, mas para outros tantos são palavras vivas de confiança.